Muito boa noite, com fé na missão e Deus no comando sempre. Estamos dando início ao quarto episódio do Na Mira do Monge. Estamos hoje com ela aqui, que é uma mulher guerreira e que tem muita história. Esteve no 8 de janeiro, foi presa, ficou em prisão domiciliar por mais de 100 dias e hoje carrega uma tornozeleira eletrônica. Mas a pergunta é, qual crime ela cometeu? Seja muito bem-vindo aqui, Beth Patriota. Boa noite a todos vocês. Obrigado, Neto, pelo convite. E vamos lá. Vamos na aventura, né? Da Beth Patriota. Vamos conhecer essa história aí de uma mulher guerreira. A senhora é maceiense, não? Sim. Dos 12 filhos do meu pai, eu fui a única que nasci na terra de Maceió. Seus pais, então, não eram daqui de Maceió? Não. O meu pai, Guido Braz da Silva, é de Anadias, era de Anadias, né? Que já está na glória de Deus. Ele é a minha mãe. E a minha mãe é do interior também, um povoado chamado... Eu não lembro agora. É próximo de Campo Alegre, interior Isso, também. sei. Xandaimbira, isso. Xandaimbira, minha mas mãe. alagoano, né? Isso, ambos alagoanos. Isso aí. E você que está assistindo a gente aí, vai nos dando feedback. Se o áudio tá bom, se a imagem tá bom, se tá cortando, se tá falhando. E vai participando aqui também com a gente, mandando aquela mensagem, né? Para tirar aquela curiosidade que você tenha da Beth Patriota. A gente vai chegar ainda na história do 8 de janeiro, que muitos de vocês estão aí ligados, esperando este momento da Beth Patriota aqui no Na Mira do Monge. Vamos conhecer também um pouco da história dela, né? Como foi criada, se os seus pais eram conservadores, se não eram, Sim. qual era a intenção de que a senhora fosse médica, se a senhora fosse, qual a profissão, se a senhora foi casada, se tem filhos, e qual o posicionamento político, e aí por diante a gente vai desenrolando a guerra. Olha, meu pai, meus avós, né, tanto paterno como materno, eles são de famílias tradicionais, graças a Deus, conservadores, graças a Deus, e criou a gente nessa linha, né? Educou, meu pai, no caso, são 12 irmãos vivos, mas eram 15. Morreu 3 há muitos anos atrás, por questão de saúde mesmo, né? E aí tem 12 vivos, 7 mulheres e 5 homens. E o meu pai criou a gente da maneira melhor possível que um pai possa criar a sua família, né? Educou as 7 mulheres e os 5 homens para viver nas 4 linhas da graça de Deus. Como assim? Meu pai e minha mãe muito católicos, meus avós também. E o meu pai levava os filhos, os 12, para o banquinho da igreja, porque, como diz na Bíblia, né? Educa teu filho desde a infância, né? Para poder seguir um caminho. Ensina o menino em que deve, o caminho que deve andar, que quando crescer não se desviará dele. E ele sempre foi esse homem muito fiel a Deus e à família. Ele sempre... a gente lá em casa nunca viu a minha mãe derramar uma lágrima por um comentário. Ouviu seu pai com outra mulher. Não. E ele tinha o prazer e a alegria de dizer, homem que é homem, cuide da mulher de casa e da sua família. Não vai buscar outra lá fora, porque Deus lhe deu aquela. Então, meu pai evangelizava a gente da forma mais bonita que eu já vi. Ele não precisava estar abrindo Bíblia. Ele dava exemplo, né? Ele e a minha mãe, mas eu estou falando dele, daqui a pouco eu chego nela. E aí, um homem muito trabalhador, muito honrado, muito honesto, nunca precisou pegar de ninguém. Trabalhou comerciante, ele era, né? Autônomo, feirante. Antes de adoecer e falecer, ele faleceu em 2014. 2017 ele faleceu. E a profissão dele sempre foi essa. Trabalhar como autônomo nesse mundão aí de meus Deus, vendendo suas redes, seus tapetes, suas coxas de cama, pessoas humildes, né? Na sua juventude, ele era um humilde agricultor, como os pais dele. Hoje a gente vê tantos jovens aí na criminalidade, roubando, dizendo que não tem oportunidade. E um pai criou 12 filhos, 15, né? 12 vivos 15, hoje, isso. 15 filhos, vendendo rede na lavoura, e mostra mais uma vez que a meritocracia existe, né? Exatamente. Não depende só de onde você nasce, nem da sua condição financeira. O seu esforço é muito mais importante do que isso. Exatamente. E a sua mãe? Sua mãe também... E a minha mãe foi uma mulher que não tem
eu sou suspeita de falar, mas eu posso garantir a você que está em casa que a minha mãe foi uma mãe com M maiúsculo. A minha mãe era uma mulher de oração, né? Enquanto meu pai era aquele homem provedor, protetor e procriador, né? Porque 12 não é brincadeira. E a mãe também, viu? A mãe Era também. um todo ano, pelo jeito. Mas na minha família tinha a ordem do pai, que a mãe não passava por cima, né? Enfim. Claro que existia aquele, mãe, pede a ele pra gente ir pra tal canto. Aí amansava a fera, né? Mas assim, a minha mãe foi uma mãe de verdade, uma mãe com um M bem maiúsculo, porque era aquela mulher, como toda mãe, eu acredito que deve ser, né? Apaziguar a casa, como estava tudo quando agitava-se as águas, né? Que não tem família perfeita. E a minha mãe é uma mulher muito de oração, não perdia missas. Era uma Meu mulher pai também, sábia, né? isso. Meu pai também era um homem muito, como eu falei, né? Ele colocava os 12 no banco da igreja. E foi assim que ele criou todos, na fé. E a minha mãe, do mesma forma, na missa, em casa sempre dizendo para vocês vão para a missa, vocês não percam a missa, sem Deus ninguém é nada. E é verdade. Deus, pátria e família, Isso, Deus em primeiro lugar. Né? exatamente. E aí, a minha mãe era uma mulher de oração, rezava o texto todos os dias, não perdia a missa. Mas outras coisas que eles tinham em comum, além da fé, né, e da educação religiosa dos filhos, era a questão de acolhimento. Meus pais sempre foram muito de acolher pessoas. Cheguei em casa, ninguém chegava na minha casa para não tomar, nem que seja uma água, mas sempre um cafezinho, um biscoito. Então, assim, a gente viu eles pregando o amor no dia a dia. Né? Era o exemplo, né? Isso, tanto da porque doutrina, acolhimento faz parte do amor. Ninguém, tanto né? da doutrina quanto do acolhimento, né? De ser prestativo, de servir. Isso, e sempre a amizade onde morou, sempre todo mundo sempre gostou deles dois, sempre, nunca houve confusão. O meu pai nunca admitiu, nem ele nem a minha mãe, que nenhum dos 12, melhor dizendo, faltasse com respeito com o idoso ou com qualquer pessoa, não. Nem maltratar a criança. Então, assim, a gente viveu num ambiente de lei, a disciplina dele, como o chefe de família, né? Também a gente viu a minha mãe, aquela pessoa calma, né? Que apaziguava toda a confusãozinha, que sempre tem de irmãos, né? Isso aí toda a família tem, ninguém é perfeito, né? E assim, mas era aquele homem que coração derretia por crianças, né? E respeitava todo mundo e dizia, ai de vocês se faltar com respeito, seja com um idoso ou com alguém que vocês não conheçam, com zombaria, seja o que for. Então ele criou a gente, eu costumo dizer que ele era um general sem farda, porque realmente a ordem dele era essa. Os 12 viraram cidadãos de bem. Isso, nunca entrou numa delegacia por causa de um filho. Valeu a pena, né? Quem entrou numa prisão foi eu, mas ele nunca, mas assim, nenhum dos meus irmãos entrou em nada, por quê? Porque ele foi um pai de pulso firme, né? E a minha mãe é aquela mulher maravilhosa que, como eu falei, cuidava de todos. Eu nunca vi a minha mãe reclamando de nada, gritando nada. Ela não admitia estar gritando, ela mandava. Aí eu, quando pequena, né, eu era uma peça rara, eu dizia assim, mãe, vou não para tal canto, vai. Eu digo, não, mulher, vou não, ela vai, que eu não estou pedindo não, estou mandando. É verdade, eu digo isso aos Aí meus. eu disse, ela é calminha, mas não é besta, né? É. E assim foi. Então, assim, eles foram felizes, tenho certeza disso, porque cumpriram a missão de educar os filhos, né? E aí os 12, como eu falei, nenhum entrou em delegacia, nenhum arrumou confusão de proporção grande, confusão de garotão, isso aí todo tem, né? E a minha mãe, infelizmente, para nós, infelizmente para ela, foi para casa do pai mais cedo, né? Foi primeiro do que ele. E meu pai ficou 15 anos viúvo, mas ele dizia, tô com meus filhos. Ele sempre dizia, tô cuidando dos meus filhos. Foi noivo de uma senhora, não deu certo, porque ele era muito rigoroso na fé cristã dele. E a senhora, ela, se não me engano, é evangélica. E aí começou as contendas e ele disse, olha, cada um vai para o lado e tá tudo certo. Mas ele sempre foi aquele homem que ensinou os filhos a honestidade, que o seu sim seja sim, como a palavra de Deus diz, Sim, que o sim, seu não, não seja não. Mas sempre um homem que fazia caridade. Nunca se negou a ajudar ninguém. Se tinha uma roupa do couro, alguém precisava, ele era de tirar e dar e ficar com frio. O meu pai era assim e a minha mãe. Então a gente foi criado num ambiente dentro das 4 linhas divinas, das 4 linhas de pai e mãe, mas
o amor, ele sempre deu testemunho dessa forma. Não falando, eu amo você. Mas ele amou... não precisava dizer o que fazer, ele Sabe como a gente... para dar o Isso. exemplo, né? A gente via ele dizendo eu te amo, quando ele chegava com aquele saco cansado, com rede, com tapete e com o dinheiro, o trocado para dar. Maria, olha o dinheiro, todo o dinheiro na mão da mãe, né? E a mãe sabia quem ia pagar, quem... Então, meu pai não tinha vício de cachaça, graças a Deus, nunca adulterou contra a minha mãe. Meu pai nunca perdeu um centavo em jogo, não tinha vício de jogo. O vício dele, desde a adolescência, era cigarro, né? Aquele extra forte e tal. Ele tinha esse... Aí ele dizia, Maria, toma o dinheiro, me dê aí 10 conto para comprar o meu cigarro. Comprava aquele fumo. E, enfim, era um homem totalmente voltado para a família. Ele foi o José da Maria, embora o nome é Guido, mas nasceu no dia de São José. Ele nasceu no dia de São José. E ele, acho que questão de honra, você é o José dessa Maria. E foi mesmo, cuidou. Isso é que é o bom, né? A família e os filhos terem boas recordações. Isso. Vou falar aqui um pouquinho de quem está acompanhando a gente aqui, ó. O auditor Johan Cruyff, a Joyce Melina, Cleo Dantas, Dácio Macedo, Carlos Rafael, Jobson, Emina, Vani, Mário de Paula, Mário de novo, Kellingson, é cada nome, meu Deus. E o pessoal aí falando também, ó. Conheço um pouco da história dela. Mulheres como você, Beth, irá nos ajudar nosso país. Amém, glória a Deus. Hermínia Pintor. Não sei se era Hermínia Pintor, só sei que tá aqui. Hermínia Pintor. Te assistindo da Argentina. Olha, já estamos internacional, viu? Oh, glória. Te assistindo da Argentina. Vamos lá. Podcast Moralizado. Júnior Cerqueira. Joyce Marinécia. Rapaz, tem que botar óculos, tá pequeno aqui. Minha comadre, um beijo, viu, Marinécia? Boa noite, patriotas. Ronilson. Divaneide. Mulher guerreira. Tem um coração grande. Amém, glória a Deus. A outra aqui é: estou em Palmas, Tocantins e tive o prazer de conhecer esta pessoa maravilhosa. Divaneide. Jobson Rodrigues. Deus, Pátria, Família e Liberdade. É isso aí. Boa noite, Ronilson Viana e a todos os patriotas. Um monte de gente aqui. Deixa eu ler algumas coisas aqui, viu? Tabuleiro com o mito. Aqui, Dácio Macedo. Grande Monge e Beth. Excelente momento para entendermos o movimento, o que a levou até lá. Isso mesmo. Aqui, ó, o Carlos dizendo, minha futura vereadora. Ó, tem surpresa aí, viu? Tem surpresa aí, né? Pessoal, pedi a vocês que estão online agora, corta pra essa aqui, tá? Já tá nela, né? Que curtam bastante a live e comentem qualquer coisa. É isso aí. Você coloca assim, excelente, bom demais. Se aparecer alguma pergunta, bota lá pra cima, diz que é top e tal. Por quê? O YouTube, ele fica querendo saber se a live tá boa e se você tá interagindo. Por quê? Se você tá curtindo ali, botando aquele 100, botando um monte de coisa, reagindo, comentando e tal, vai entender que a live tá boa e vai mandar para outras pessoas. Porque o YouTube, ele começa mandando lá na referenciazinha, tipo, para 2% dos seguidores. Aí você vai curtindo, vai interagindo, aí vai mandando para mais seguidores. Se vê que tá top de verdade, todo mundo curtindo, todo mundo conversando, compartilhando, manda nos grupos do WhatsApp aí o link. Se ele entender isso, ele vai mandar até para quem não nos segue. E aí a live estoura e a gente faz uma live show de bola aqui. Júnior Flex Top Show. Júnior Félix. Maria Fernanda. Então continua aí, ó. Auditor Johan Cruyff, meu amigo Monge. Muito top esse conteúdo. Então vamos lá, vamos dar continuidade. Agora, por que a Elizabeth se tornou Beth Patriota? Aí vamos lá. Bom, diante dessa educação religiosa disciplinar, né? Como eu falei há poucos minutos atrás, vem a questão política, né? Como eu falei, meu pai educou a gente numa linha honesta, de caráter, né? Tradicional, conservadora. Não falava em política porque não foi educado para isso. Mas aí a gente vai conhecendo, né? É outro tempo, né? E aí conheci uma pessoa que se tornou, né, nosso presidente, que agora é o ex, e aí eu comecei a ver que esse homem era diferente. Ela tá assim sem querer falar o nome porque ela tá com algumas sanções judiciárias. Isso. Mas ela tá falando sobre o presidente Jair Messias Bolsonaro. Ela conheceu o Jair Messias Bolsonaro e aí começou a se posicionar mais para a direita.
Se vocês estranharem algumas coisas aqui, algumas palavras ela não pode dizer, por Isso. causa justamente do 8 de Exatamente. janeiro. Algumas coisas ela não vai falar, mas como eu posso falar, eu vou falar. Eu vou ser o intérprete dela aqui, o intérprete. E ainda tem uma coisa. Essa live só vai poder ir até as 9h30, até as 21h30. Por quê? Ela está monitorada por tornozeleira eletrônica e vai ter que ir para casa, pois às 10 horas da noite, às 22 horas, ela tem que estar em casa, senão sofre sanções judiciárias também. Então, algumas coisas que vocês não ouvirem, que querem ouvir, eu vou tentar falar no lugar dela, e algumas outras coisas a gente vai ter que interceptar, tipo, o horário de ir embora, a gente vai ter que encerrar antes, porque ela tem que estar em casa às 10 horas. Ela passou mais de 100 dias em prisão domiciliar, passou 2 meses presa em Brasília, e tudo isso a gente vai conversando durante a live aqui. E vocês estão abertos a perguntas aí também, beleza? Vamos embora. Beto Patriota Arrojada, Mulher Verdadeira. Oi, Neto, essa menina é uma menina de ouro. Obrigada. Quem falou foi Genésio, Claudantas, Mário, Darisa. Então vamos lá, deixa eu só ler a última aqui. Solidariedade Brás. Vamos. Solidariedade Brás. Vamos, minha vereadora. Vamos embora, vá. Vamos lá, continuando. Beto Então, Patriota, aí conheceu o Jair Bolsonaro. Conheci. 2017, Isso. 2018. Não, 17 ainda como deputado. E aí fui vendo, esse homem é chamado de doido, mas os doidos é o que Deus usa para confundir os sábios, né? Assim? Isso. Sempre foi assim na história da Bíblia e na vida real também é assim. E aí eu fui vendo que ele defendia aquilo que o meu pai nos ensinou, e a minha mãe, os meus avós. Eu disse, aí tem coisa, né? Coisa boa. E aí eu fui vendo, e aí aconteceu tudo aquilo. A minha família também despertou a enxergar que política é importante, não é brincadeira. Porque antes de Bolsonaro Né? a gente não sabia A gente nome de ministro, não nada. sabia quem era, não sabia nada, não sabia Homens- muitas coisas. Né? Homens era futebol e mais nada. E a gente, mulheres, era o quê? Novela, né? Então, assim, houve tudo isso, né? E aí vem a questão da caixinha, aquela caixinha que não pode A falar o nome. caixinha que ela não pode falar o nome é a caixinha que você Né? vota. Que não mostraram, Isso. afinal de contas, como A que urna eletrônica. apareceu o eleitor do homem. Sim. Só na caixinha, cadê o eleitor na rua? Né, minha gente? Cadê o eleitor na rua? Só apareceu na caixinha? Muito suspeito. Mas vamos para frente. E aí, nesse meu tempo, eu conheci uma turma muito maravilhosa do QG, que hoje são pessoas que realmente estão comigo nessa nova missão, né? Porque, como eu já falou, eu sou pré-candidata a vereadora por Maceió, com a graça de Deus. Então, essa turma que eu conheci no QG aqui de Maceió, foi criando aquele laço de amizade bonito, né? De partilha, e a gente foi, né, lutando a partir dali, a partir do primeiro dia, que na verdade eu passei 66 dias indo pro QG. O QG que ela fala, quem não estiver compreendendo, quando ela fala, o pessoal do QG é o pessoal daquelas manifestações que ficavam em frente aos quartéis. Aqui Isso. foi em frente aos 59, aqui em Maceió. Então ela passou 60 dias lá em Isso. frente, dormindo lá dentro do carro e tal. Dormi, acho que umas 50 noites dessas aí dentro do carro. E vinha para casa de moto e voltava, enfim. Tudo lutando pelo bem-estar da família, porque a gente sabia que quem fosse, né, assumir, ia fazer leis, né? E fazer o que estão fazendo agora, né? né? Tá entendendo? Eu não posso falar o que eu quero, porque, né? Mas, enfim, e aí eu comecei a dizer, não, de jeito nenhum. A educação que eu tive não foi para ser uma cristã covarde. De jeito nenhum. E eu comecei a ir pro QG. Vou e dormir, aí praticamente eu parei minha vida esses 2 meses, mas não me arrependi de nada, tá, gente? Pra você, não me arrependi de nada. Meu pai e minha mãe ensinou a lutar pelo que é certo, doe a quem doer. E para isso, ele nos deu a fé, que é o principal. E essa ninguém tira de mim. Então, voltando. Então, assim, o que é que acontece? Comecei a ir, e aí houve uma oportunidade de eu ir de carro, né? Peraí, antes de pular essa parte aí, Vamos lá. Senão estavam todos no QG. Isso, Todos no durante esses QG, 60... já tinha tido a eleição, Isso, já isso. tinha a suposta vitória do Né? Nine.
Já teve Isso. toda aquela polêmica em cima das urnas eletrônicas, já tinha tudo. Tudo. Aí decidiram, vamos até Brasília. Isso. Aí eu, em contato com uma pessoa, disse, eu vou também. De início eu fiquei um pouco de receio por conta... Eu sou autônoma, né? Eu esqueci de dizer. Eu sou comerciante. Era a mesma profissão do meu pai. Eu trabalho com coxa de cama. Agora não, que eu estou na pré-campanha, então eu estou ocupadíssima. Mas até os meses atrás, eu sempre trabalhei como comerciante também. Já tive depósito de construção e tudo, mas voltei para a área que eu gosto de estar no meio do povo. Não gosto de estar no canto parado, eu gosto de estar no meio do povo. Então, assim, eu voltei para a área de comerciante, trabalhando com a mesma mercadoria do meu pai, coxa de cama e tudo, e rodando esse Maceió em peso, né? Fazendo amizades, que é a melhor coisa da vida, né? E aí, eu disse assim, não, vou pro QG. E aí surgiu essa oportunidade, como você estava falando, uma pessoa de ir para lá, de carro. Onde milhares, quase, talvez milhões de pessoas se mobilizaram aí até Brasília, né? insatisfeitos com o pleito eleitoral e tal, onde teve toda aquela situação que a gente já soube. A senhora foi com amigos. Uma turma foram 7 homens e 2 mulheres, né? Porque tem muita gente que fala o quê? Muita gente de esquerda, principalmente. Não, que eram os empresários que estavam patrocinando e todo mundo recebeu dinheiro e estava recebendo dinheiro para se manter lá e pagaram combustível para ir para lá. Isso aconteceu com a senhora? De jeito nenhum. Foi com dinheiro alguma. De quem que a senhora foi? Meu, de custo né, de comida, de lanche na estrada. Porque a senhora estava querendo defender uma bandeira, um pensamento. Exatamente. E não porque alguém lhe pagou. Isso, não. Não teve pão com mortadela? Não teve. Como não teve nas manifestações que eu fiz desde 2014, que eu luto pelo que é certo. Desde a época da presidenta que a gente teve, né? Aquela que, então, assim, que agora é presidente de um banco sem saber nem falar. Jesus Cristo. É só Jesus, mas o Brasil pertence a ele mesmo, a Jesus Cristo. Então, o que é que acontece? Então, quando eu fui e disse, não, como assim? Aceitar um governo que é a favor do aborto? Nunca, jamais. Aceitar um governo que é a favor de tudo que destrói a família. Legalização de drogas, aborto, ideologia de gênero, não, disse não. Não vou me acovardar. Inclusive a Beto Patriota tá com uma camisa. Exatamente. Eu sou pró-vida. Isso, agradeço Bota na câmera dela José lá. Luiz. Obrigado, José Luiz. Saulo Santos, o homem da técnica. Abra aqui, ó. Mostra aqui para essa câmera aqui. Ela tá com a camisa pró-vida. Eu sou pró-vida. Isso é uma campanha contra o aborto, no caso? Isso. Uma campanha contra o aborto. Aqui, fala aqui, perto do microfone. Exatamente. Eu ganhei essa blusa do José Luiz. Obrigado, José Luiz. E estamos juntos nessa campanha pró-vida. Mais do que nunca. Eu já era, agora é que eu sou mesmo. Isso então aí. Vamos lá. Então, deixa eu falar aqui o nome do povo, que o povo fica com raiva aqui, ó. Sara Estênio, amiga. É minha amiga, dona Sara. Amiga senhora. Amanda Camila, mulher guerreira. Ótima entrevista. Sara Estênio também. Boa noite, obrigada. Patriotas. Boa noite, monge. Boa noite, senhorita. Ivana Cavalcante, você me representa, patriota. Justiça. Minha amiga. Beth representa aí o meu mito. E eu sou completamente entendedora do porquê ela entrou nessa luta. Deus é contigo. Amém, eu creio. Ronilson também falando, nossa futura vereadora. Amém. Só não rasguei meu título eleitoral em frente ao quartel naquela decepção que passamos no QG, porque sabia que em meu coração que Deus iria fazer ela ser candidata a vereadora aí. Glória a Deus. Amém, senhor Ronildo. Um abraço. Vai muita gente falando Obrigado agora. Vamos fazer o seguinte. Apoio. Eu vou deixar ela falar um pouco aqui. E depois a gente bota as perguntas. Vão fazendo perguntas aí, vocês. Aqui o nosso amigo Ronilson. Monge, saudade sua ali no QG. Tamo junto, mas eu disse a ela, eu conheço ele, viu? Quando ela falou, não, eu tava com o Ronilson, eu conheço. Amigão lá, muitas vezes a gente foi. Às vezes eu ia lá só pra conversar com o pessoal. Mesmo que geralmente ficava do outro lado, eu ia lá daquele lado que vocês ficavam, só pra conversar com o pessoal. Dá um abraço nela. Rivaldo Soares. Dá um abraço nela. Sarou morreu. Isso é comigo, é? Não, é que eu boto apelido nele, eu botei. Sim, vamos lá. Aí se deslocaram até Brasília, foram lá para os Três Poderes ou foram para onde? Ficaram no QG? O pessoal que eu fui, a gente
ficou no QG de lá, né? Que fica a 8 quilômetros de distância. Isso mesmo, 8 quilômetros de distância eu estava. E aí chegamos por volta das 14 horas na tenda, né? Que ficava a alguns metros do estacionamento. Então, na tenda, tudo isso tem foto, viu? Eu tô falando, tem foto no meu celular que tá lá em Brasília ainda. E eu cheguei cansada, que eu ajudei a dirigir. Muito sono mesmo. Aí eu disse, eu não vou... Isso no primeiro dia? No primeiro dia, dia 8. Vale lembrar, dia então 8. A senhora já chegou no dia 8? Eu cheguei no dia 8 de janeiro, às 14 horas, na tenda. E, cansada, com sono, fui dormir, fui descansar. A outra turma se dispersaram, né? Ah, vou comprar isso, vou comprar isso. E eu fiquei descansando. Com alguma senhora que estava na tenda. Por volta das 16, 17 horas, levantei, fui ao banheiro que tem lá, né? Aqueles banheiros que eles colocam. E voltei para a tenda, escureceu, por volta de 18h50, chega uma senhora lá procurando outra, que eu não sabia quem era. E, cadê fulano? Eu disse, não sei, senhora, eu cheguei de Maceió agora há pouco, não sei quem é. Porque eles que ia pra missa, aí eu que sou católica, apostólica, romana, amo a minha fé, eu disse, onde tem missa? Aí ela apontou, tem uma igrejinha ali. Eu olhei, que horas? É de 7. Só deu tempo de eu olhar pro relógio e tava de bermuda, vesti uma calça e fui. E aí, a missa. Inclusive tinha pouquíssimas pessoas, eu até estranhei, né? Porque eu não sabia da distância do local para onde houve isso. Há muita coisa que vocês Então, essas horas já tinha acontecido tudo? Tudo. Eu não recebi nenhum vídeo. A senhora não recebi chegou lá nenhum cansada. Vídeo. Isso. Aí foi, tomou um banho, soube da missa. Mandei foto para minha família, mandei foto para o meu irmão. Sim, você perguntou agora há pouco. Não sou casada, fui noiva, mas não sou casada. Filhos, não tenho meus, mas criei um da minha irmã. Um filho de coração eu tenho, João Paulo. E, sim, aí quando eu chego lá, na missa, 7 horas, até então não tinham nenhum da minha família, nem meu irmão, que estava em contato comigo sempre, quando eu estava na estrada, né, na ida, ninguém mandou vídeo. Ninguém tinha informado o que estava acontecendo. Nada. Então, assim, eu não recebi vídeo de ninguém. Tava lá como se estivesse em outro planeta. Essa que é a palavra. A senhora estava a 8 quilômetros do lugar que estava acontecendo tudo. Exatamente. Tinha acabado de chegar. Trocou de roupa, foi para a igreja. Isso, foi o lugar que eu fui. Pronto. Não sabia de nada. O lugar que a Beth Patriota foi, em Brasília, quando chegou na tenda, foi para missa. Pronto. Quando chegou da missa, a surpresa? Quando saiu da igreja, era por volta de 8 horas, às 20 horas, né? Daquele dia 8. E eu vejo aquele helicóptero, aquela agitação das viaturas querendo entrar lá e tal. E 2 tanques do exército fechando. Eu pensei comigo, e é guerra mesmo? Porque até então eu fui para conhecer a turma de lá. Como foi bom os 60 e tantos dias que eu passei aqui, eu disse, eu vou acampar lá, junto com o pessoal de lá, porque só tem patriotas de verdade, são pais de famílias, avós, entendeu? Não é vândalo coisa nenhuma. Isso nós já sabemos, né? Só para lembrar vocês. Então, quando eu cheguei lá, saí da igreja, que eu olhei aquilo e me assustei. Eu disse, clima de guerra. Voltei para a tenda. Talvez tenha imaginado até tipo assim, eita, o exército está se movimentando, será que vão ajudar a gente, né? Mas assim, era muita viatura. De início, como eu vi que era uma fila enorme de viatura querendo invadir o local onde a gente estava, o QG, aí eu disse, oxi, vai prender todo mundo? Na minha mente, eu digo, então tá em clima de guerra, porque eu não vim para isso, né? Então, eu não esperava isso, pelo menos, né? Aí fui para a tenda. Cheguei lá, aquela agitação, e aí chegou um pessoal que estava no local, mas não entrou, né? Passou por lá, alguns lá, e mostrando bala de borracha, essas coisas. Enfim, aí eu olhei assim, eu cheguei para eu disse, e realmente está em clima de guerra? Ele disse, oxe, você pensa que veio a passeio? Ele achando que eu estava sabendo de alguma coisa. Eu disse, não, mas também para guerra eu não vim, pelo menos. E aí, passou a noite, fui jantar na outra tenda, voltei, e aí começa tudo. Quando é 3 horas da manhã, eu levanto para ir ao banheiro, e aí eu vejo aquela fila de soldados do exército fechando. E um
soldado, eu lembro muito bem disso, chegou e disse assim, vocês têm que ir embora amanhã, antes do dia amanhecer. E aquela turma de gente chegando. A gente já estava acostumado com muitas fake news dessa história, nem. Aí eu olhei para ele, eu disse, embora por quê? Porque vocês vão ser presos. Eu disse, não, eu já não vou embora não, que eu não devo a ninguém para ser presa. Não vou não. Se me prenderem, vão ter que soltar, porque crime nenhum eu estou fazendo. Eu sou livre para ir para onde eu quiser. Aí ele, então tá bom. Não vai não? Tá bom. Eu disse, não. Aí eu ainda olhei pro pessoal do lado e digo, não vou não, minha gente. Não vou não embora. Vocês não devem nada a ninguém. Por que vão prender a gente? Aí disseram, enfim, eu saí de perto dele e fui pra tenda. E ele continuou, no canto e no outro, avisando. Aí, Isso um militar do QG que militar, estava com a senhora, fardado, após o 8 isso, de janeiro, durante a isso, madrugada, a madrugada. foi lá no... onde era o Saiu acampamento. daquela linha que ele estava ali, junto com os outros, e foi avisar. Foi Tipo, um amigo, vamos dizer assim. Tipo, né? ele, Foi um bom amigo. tentou dar uma informação alerta, a vocês, isso. mas só que vocês, tendo a certeza que não tinham feito nada, Exatamente. não tinham agido, não tinha nem ido lá nos Três Poderes, não tinha nem chegado aí no... Então, tem lógica, eu por tenho que eu medo. vou ser preso se eu não cometi nenhum ato criminal, nem infracional, nem Nada. Foi pra igreja, né? Pronto. Pronto. Então a senhora na sua Pode me inocência... chamar de criminosa, que eu ando nos pés de Cristo todo instante, toda hora. Tando missa, eu tô lá. Pode me chamar de criminosa se o meu crime foi esse. Pronto. Então, o que é que acontece? Ele avisou, eu falei isso, eu digo, eu não vou, que eu não devo nada a ninguém, e se me prenderem vão ter que soltar, porque crime eu não tenho. E saí de perto dele, e ele saiu, né? Naquele meio do povo lá e tal. Aqui, ó. Gilvan Santos. Passei a conhecer essa patriota agora. Conheceu aqui pela live. Mas já tem meu voto. Aí, O que acontece? E aí eu volto pra tenda às 3 horas da manhã, né? Lá tentando dormir, uma noite fria, porque tinha chovido um dia antes tinha chovido muito. E aquela noite estava muito fria. E, enfim, amanheceu o dia, como ele tinha avisado. Nisso, uma pessoa da nossa turma foi perguntar, eu disse, fulano, avisaram isso e isso. Eu tô sabendo. Eu vou saber se é verdade. Aí foi até, a tenda ficava em frente ao QG, né? Foi até lá e voltou e disse, estão dizendo que é verdade, não sei o quê. Eu disse, bom, por mim, eu vou ficar até o fim, que eu não devo nada a ninguém. Aí a pessoa disse, eu também acho que eu vou ficar, não sei o quê. Enfim, a gente ficamos, poucos minutos depois dessa conversa, começou, pega as coisas e subir no ônibus. Quem deu a ordem para subir no ônibus? Bom, tinha pessoas do exército sem farda, tinha PMs, tinha tudo que eu só imaginar de polícia, com farda e sem farda, do exército, da PM, Mas todos. eles estavam estimulando a vocês irem ou estavam mandando, ordenando, todo mundo mandando, aqui vai para os ônibus? Não é mandando. Mas quando disseram que ia para os ônibus, disseram que iam ser presos ou que só iam sair dali? A conversa que estava rolando é a seguinte, pro ônibus, que vocês vão ser colocados para fora de Brasília, tipo, rodoviário de lá vocês vão embora. Né? Isso, vão ser escoltados. Isso. Ninguém falou em prisão, ninguém falou em nada disso. Até então, pelo menos até mim não chegou essa informação. E aí pegamos as mochilas e fomos para a fileira de ônibus. Muitas senhoras. Aí, vamos lá. E aí, eles fizeram um cordão, para não deixar ninguém, quem quisesse tentar sair dali, ao lado do ônibus, para tentar, não ia mais. E, enfim, sobe, aí começa o turismo em Brasília, né? Começa. Aí todo mundo seguiu a ordem, né? Subir. E dentro do ônibus, alguém da polícia ou do exército acompanhou vocês dentro do ônibus para manter... Olha, subiu soldados sem farda. E alguns com farda para perguntar quem tinha algum estilete, alguma arma branca, enfim, para entregar. Isso aí subiram para... Deixavam vocês se comunicarem, falar em celular? Ou... Sim. Até então no ônibus a gente estava com nossos aparelhos ainda. Talvez eles nem soubessem o que ia acontecer também, né? Podem ter recebido a ordem no caminho, né? Não sei, né? Não posso nem, porque ninguém sabe o que houve. Na verdade, a gente sabe um pedacinho da história, mas com o tempo vai se revelar tudo, porque a verdade ninguém segura, né? Mas os que estavam sendo conduzidos ali, os patriotas no caso, algum chegou a comentar no ônibus que não, a gente tá sendo preso ou vai ser preso? Ou... Sim, tinha um medo das pessoas. A gente vai... Aí eu disse, bom, o que eu respondi várias vezes, se eu for ser presa, eu vou fazer como Paulo e Silas, vou louvar a Deus lá dentro, que eu não devo nada a ninguém,
E mandei áudio até para minhas amigas daqui de Maceió falando isso, elas preocupadas. Como é que você tá? Tô bem, eu cantei aquela música. Eu louvarei ao Senhor, na alegria ou na dor cantarei. Então, assim, esses áudios estão lá no meu celular, um dia que devolver, né? Mas é isso, eu tava muito em paz, graças a Deus. Por quê? Consciência limpa, é a melhor coisa da vida, né? Mas tinha muita gente com medo, chorando dentro do ônibus. Psicológico, ser preso sem dever a ninguém. Mas a gente tentava acalmar. Gente, calma. Deus está conosco. Eu sempre falo nele, né? Mas, enfim, a gente fomos. E aí parou numa sede, se eu não me engano, da Polícia Federal. Não, a primeira foi a Polícia Militar. E aí passou questão, se eu não estiver enganada, gente, eu acho que é a Polícia Militar, a primeira. E aí, quando para aquela frota de ônibus, acho que mais de 50, 60 anos, eu nem sei dizer, mas enfim, muito ônibus, muito idoso, muito. Jovem tinha poucos nessa prisão, né, que aconteceu. Mas muitas senhoras que foram lutar pelos seus filhos, pelos seus netos, enfim. Aí chegando nessa sede da PM, passou cerca de 30, 40 minutos, tudo parado. Nisso, vale lembrar que eles mandaram a gente subir no ônibus 6 horas da manhã do dia 9, por volta das meio-dia, 1 hora, parou nessa sede da Polícia Militar. Até então, nada de almoço para ninguém, nada. Água, café da manhã, nada. E aí, algumas pessoas desceram, eu também fui ao banheiro. E quando voltou, o motorista irritado, de novo, mandar para outro local. A gente já sabia que ia para outro local, só que o motorista não sabia dizer. Nisso, meu ex-cunhado, né, que mora lá, preocupado, mas e aí, como é que você tá? Não, tô bem e tal. Enfim, seguimos viagem, o turismo de Brasília. E aí, quando chega na sede da PF, a gente vê logo de cara que era a Polícia Federal, porque tá lá, né? O símbolo e tal, enfim. E aí, eu mandando foto e comunicando com meu irmão. Estamos chegando aqui e tal. Descemos lá. E aí onde eu vi a quantidade de pessoas que estava sendo levada para aquele local. Porque parou vários ônibus, um ao lado do outro, assim, começou a fazer a tal da vistoria de novo. Já tinha sido feita praticamente no ônibus. Foi feita lá também. Desce, todo mundo mostra a bolsa, abre bolsa. Isso já no pátio já lá da PF, da Polícia Federal, isso. Onde todos ficaram naquele ginásio. Antes de ir para o ginásio. Todo mundo tinha a obrigação ao descer do ônibus, mostrar a mochila para os policiais que estavam lá. Abrir todas elas para olhar de novo se tinha arma, que tinha, enfim. E aí, depois disso, pega a sua bolsa, segue aquela fila. E a gente seguindo, que é aquele vídeo que eu mandei para você. Né? Descendo. Ali é descendo para o Tem ainda o vídeo aí? ginásio. Tu tem aquele vídeo... Eu te mandei no WhatsApp, tem como botar não na tela do computador? E vamos ver se a gente consegue daqui para mais tarde. Isso. E aí, segue pro ginásio. E chega no ginásio, aí eu vi uma situação muito triste. Senhoras, além de idosas, na cadeira de roda. Eu vi senhoras, além de idosas, na cadeira de roda. Sendo conduzida por cárcere. Eu disse, eu não estou acreditando no que eu estou vendo. Né? Provavelmente ela deve morar lá e ter ido. Ela é livre para se manifestar. Nós somos, né? Deveríamos ser, né? Aí eu disse assim, meu Jesus Cristo, o que está acontecendo? E muitos crianças, e aí tinha homens, mulheres, tudo misturado no ginásio. Que isso aí também é um erro. Ó. Se vocês não sabem, a custódia feita pela polícia, ou até mesmo a prisão, não pode misturar homem e mulher, e muito menos se tiver criança. A criança, ela não pode nem ser presa, né? Ela é conduzida, ela é apreendida, ela não comete crime, ela comete ato infracional. A questão também de todos vocês estarem pagando o mesmo crime tem que mudar, porque onde está a individualização da pena, o ato de cada um. O que foi que fulano fez, o que foi que ciclano fez para estar pagando essa pena. Não se pode colocar todo mundo na mesma vala. Exatamente. A gente parou aonde? Na fila, chegando no ginásio. No ginásio. 1 minuto agora de intervalo. Vamos pegar uma pizza
Pegar uma pizza aqui que chegou. É bom, né? Patrocínio da melhor pizzaria do estado de Alagoas. A pizzaria da Neide. A Neide Comedoria. Melhor pizzaria da parte alta de Alagoas, Maceió, Brasil e do mundo. Pode trazer pra cá que a gente vai comer aqui. É ao vivo, viu, Júnior? Você tá vendo aí, ó, o endereço da pizzaria lá da Neide. Tá vendo Dona Neide Comedoria à tarde, tem a melhor feijoada de Maceió, Alagoas e do Brasil e do mundo. Com pizza, pessoal. Eu vou vir toda semana. E de noite tem a pizzaria. Tem os nossos patrocinadores, R2 Obrigada. Telecom também, que estamos transmitindo aqui através da R2 Telecom. E também temos o Senhor Comilão, que nos patrocina. São 3 patrocinadores que tem Restaurante Pizzaria da Neide, R2 Telecom e Senhor Comilão, que também fica localizado na parte alta de Alagoas. Vocês estão vendo aí o endereço, o contato. E se você quer um sanduíche de qualidade, é no Senhor Comilão. O melhor, viu, jovens? Daqui a pouco a gente fala mais. Volta pra mim aí, Júnior. Vamos ver aqui a pizza aqui, ó. Olha, olha. Restaurante Pizzaria da Neide. O melhor que tá tendo, viu? Bom não, mel. E tá Rapaz, com cara agora boa, viu? Tá com uma Vai cara ter que boa. partir na mão. Pega aí a sua. A senhora come camarão, não? Eu gosto de frango. Aqui, ó. Frango A raposa. com catupiry. É. Pode pegar. Pega aí, fica à vontade. A senhora é... Traga pra cá essa faca. Não tem nada não, né? Trouxe nem o negócio. Eu não trouxe o negócio pra pegar a pizza. E aqui a pizza vem recheia de verdade. Vou levantar uma pra você ver aqui que não é brincadeira não. Mano. É com força mesmo. Não tem miserê não. Dá pra ver daí, Júnior? Ave Maria, essa é a minha, viu? Vou deixar a senhora pegar com a mão da senhora que se pegar as suas próprias bactérias. Mas quem não morreu em 20 dias na cadeia injustamente 20 não morre mais não. 60. 60 dias, Ave Maria. Foi, Quando a vai. mulher me prende um dia sem deixar eu sair de casa, eu já fico doido. Enquanto isso, bota lá no copo, traz no copo. A primeira dama aqui vai desenrolando a guerra. Leva pra lá que já a gente come mais. Vamos voltando agora ao assunto. A senhora foi chegando em Brasília, na fila, entrando na Polícia Rodoviária Federal, ou na Polícia Federal, melhor No dizendo. ginásio, isso. Mulheres, idosas, cadeirantes, crianças, homens, tudo amontoado, um por cima do outro. Tudo. Continue. E aí, a gente já entrou, pessoal, já cantando, graças a Deus, a música, porque ele vive, né? Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Eu disse, eita, Glória, já vi que tu vai participar de coisa boa, porque onde tem Deus tem louvor, onde tem o Tem louvor, povo né? de Deus, né? Ele tá agindo. Então, assim, com a graça de Deus, eu tava muito tranquila. Mas eu vi as agonias da pessoa, porque, né, cada um, como eu falei, tem o seu modo de reagir diante de cada situação da vida, né? E eu vi muitas chorando, senhores, perreados, né? Achando que não ia sair dali nunca. E, enfim, ficamos naquele... Quando vieram, é bom lembrar isso, a gente tava com fome. O dia todo, 6 horas da manhã, mandaram subir no ônibus. 6 horas da manhã, mulher subir no ônibus, chegaram lá que horas? Eu não recordo bem o horário, mas eu creio que foi por volta das 14 horas. Sem comer, Sem o comer. dia todo. Isso, no ginásio. Posso estar até errando entre 13 e 14 horas, mas foi mais ou menos essa hora. E aí, quando resolveram servir a quentinha, a gente, pelo menos eu vou falar pelo que eu vi, né? Eu vi muitos policiais preocupados, tipo, muitos, a palavra certa é agoniados, né? Para o português, para o pessoal entender. Aquela agonia, preocupado, como quem diz assim, meu Deus, como que eu vou fazer para cuidar desse O povo? que é que estão fazendo com né? esse povo também, né? Porque o que aconteceu foi algo que enlouqueceu todos no Brasil, essa situação, né? Essa prisão de modo Arbitrário. exatamente. Aí o que é que acontece? Eu vi eles muito preocupados, inclusive na hora já era por volta das 16 horas, a hora do almoço, 16 horas. E ali foi o dia que eu, olhando ao redor, vendo aquela situação, eu disse, agora eu me preocupei, porque eu disse assim, não é possível que vão deixar esse povo tudinho morrer de fome aqui. Daqui a pouco ninguém tem mais biscoito, porque eu ainda tinha o pessoal do grupo, a gente ficava partilhando com o outro, biscoito, água, mas eu vi a hora passando e nada de quentinha, ninguém se movimentando.
o pessoal já falando, "Oxe, eu quero comer", eu digo, misericórdia. Aí eu me assustei nesse dia. Por volta das 16, mais ou menos, foi quando eu comecei a ver a fila, os policiais nas carreiras ali, se organizando para começar a servir as quentinhas pro povo. E aí, eu cansada, com sono e com fome, né? Apesar que tinha biscoito, mas eu disse assim, onde é que vai ter banheiro aqui para tomar banho? Aí chegou alguém e disse, A senhora sabe quantas pessoas estavam lá? Olha, há quem diga que foi mais de 2.000 para aquele ginásio. Presas, 1.000 e... não sei o número exato, porque é muita informação. Agora, o que foi que fez discernir quem ia preso e quem não ia preso? Se quem fez o flagrante não estava lá, quem deu ordem não estava lá, não viu, não Foi sabia o que feito tudo aconteceu. errado, tudo de maneira errada, não tinha como, né? Então, assim, quando a questão do banho, né, falou, aí eu fui lá e tal, enfim, voltei. Eu disse, já que tem água para tomar banho, então de fome ninguém morre, porque nem onde tem água, tem, né? Aí fiquei mais tranquila, fui pegar a quentinha e tal, mandei foto para a família e tal. Até então, no dia 9, ainda estava com o celular. E fui tentando me acalmar, eu digo assim, cochilar, né? Porque eu estava muito cansada de verdade. E coloquei o meu colchonete no cantinho assim para tentar dormir, mas o barulho era intenso, né? Choro, Agora, gente deixa eu passando perguntar uma coisa mal. também. 2.000 pessoas dentro de uma quadra de futebol, eles disponibilizaram colchão, Não, colchonete, não. cada um se virasse, dormisse no Cada um chão. que se virasse. Teve um pessoal que chegou, que eu acredito que é um pessoal de igreja, porque veio com a imagem, né, de Nossa Senhora lá também e tudo. Então eu creio que foi um pessoal da Igreja Católica e acho que alguns pastores também que chegou com alguma distribuição de alimento. Eu via distribuindo alguns alimentos lá. Mas Que sobre lembrando, colchão, lençol, não, ninguém lembrando que trouxe. quando Não se que eu está vi. sob custódia do Estado, é responsabilidade do Estado, da alimentação, da água, banheiro Só e chegou a tal. alimentação. Colchão, não. Cada um que tivesse o seu. Então, eu tava com o meu lá, tentei descansar. E ali foi anoitecendo. Todo mundo aperreado para colocar o celular para carregar, poucas tomadas, aquela agonia, né? Para poder informar a família o que estava acontecendo naquele momento, né? E aí teve a tal da triagem, chega a hora da triagem, que é o momento onde os idosos era quem tinha comorbidade, quem não tinha aquela história. Começou por volta das 19 horas, eu acredito. E eu até então disse, amanhã eu vejo isso. E fui tentar cochilar, mas eu não conseguia dormir com muito barulho. Nisso a hora foi passando, alguns dos nossos saíram, sumiu, depois disse que conseguiu sair, enfim. E quando foi por volta de acho, meia-noite, eu não conseguia mais dormir por causa do barulho, eu disse, peraí, eu vou tentar para essa triagem. Mas tinham comentado que era mais para pessoa de 60, 70 anos. E aí eu vi muito senhor dormindo. Eu disse, então a fila lá está desocupada, que tem muitos dormindo, então vou tentar com a idade mais, né, Menor. menor. E antes disso, eu vi uma cena inusitada que foi um monte de bastante advogados descendo, começando a rodear o povo. E depois, lá na colmeia, eu descobri o porquê. Mas eu olhei assim, não, eu sou bandida, eu vou querer advogado pra quê? Não. Aí fui tentar cochilar, né? Não conseguindo, subi por volta de meia-noite, já do dia 10, já da terça, para a fila da triagem. E lá, um policial de lá, não, porque aqui é de quem tem 60, quem tem 50. Aí eu disse, mas tem muitos dormindo e a fila aqui tá vazia, só não tem como fazer para quem tem 30, 40 e tal. Aí ele, aguarda um pouco, moça. Ficou lá. Nisso, chegou o meu momento, né? Ele, pode vir para aqui, mais outras pessoas e tal. Passei. E aí você aí entra para uma sala e o bendito sono me acompanhando. Mas, enfim, eu dizendo, meu Deus, eu só quero dormir. Quando chegou na sala, quem ouviu a senhora? A delegada, delegado ou foi um Foi uma escrivão? delegada. E qual foram as perguntas que ela fez? Aí é que tá. Quando eu chego, aí eu ainda não entendia. Vale lembrar que eu não sabia da quebradeira. Eu vim saber de tudo dentro da colmeia no dia 10. Então, o que é que acontece? Já tinham pego o celular de vocês? O que eu sabia é que tinha tido uma agitação, uma Manifestação. Isso, uma coisa bem turbulenta, né? Vamos dizer assim. Mas não aquela proporção que eu vim saber lá dentro, né? Da colmeia. Então, quando eu cheguei diante da delegada, ela disse, a senhora veio com quem? Eu vim, pessoal de carro, assim, assim. Chegou que horas em Brasília? Cheguei por volta das 14 horas, descansei e fui pra missa.
mandaram pro ônibus e de hoje que eu tô rodando e vim parar aqui. Aí ela disse, certo. Mas a senhora sabe que tá presa, né? Aí eu disse, não, tranquilo. Não, tô não sabendo. Porque até então ninguém tinha dito você tá presa, né? Aí eu disse, tô não sabendo. Aí disse, mas tá. Eu disse, então a senhora não acreditou em nada que eu disse. A senhora não acreditou que eu só saí pra missa. A senhora não acreditou que, enfim, eu tava no QG, a senhora não acreditou em nada. Aí ela disse, não importa. Todos que estão aí vão entrar em cana. Aí eu disse, tá bom. Estranho isso, mas tudo bem. Mas e aí ela disse, você tem direito de ligar ou pra sua família ou pra um advogado. Então, isso aí mostra que a delegada, ela não estava atenta a saber dos fatos. Nada disso. Ela estava determinada apenas a prender todo mundo, independente do que acontecesse. Exatamente. É isso aí. Ela disse na minha cara, não importa. Eu disse, a senhora não acreditou em nada, não importa. Importa que todos vão ser. Ah, isso tá bom. Então, onde eu vou dormir? Porque eu tô aqui morrendo de sono. Aí ela disse, calma, você tem direito a ligar para um advogado ou para sua família. Nisso, uma das que foi comigo tinha passado o número de um advogado para quem está em contato com ele naquele momento. E nisso eu disse, estava falando com o meu irmão agora há pouco, então, já que não. Já que eu descobri que estou presa, né? 3 pessoas que estavam no grupo comigo já tinham saído, eu digo, eles vão avisar a minha família do que está acontecendo, né? Então eu disse, então eu vou ligar para esse número que a menina mandou. Liguei para esse advogado e ele disse, não, você não dê a senha do celular, vai ter audiência de custódia. Se eu não me engano, ele falou que seria por 24 horas. Vocês não tiveram, né, a audiência. Ele falou que é com 24 horas, que a lei diz, né? A lei diz, mas não é a lei que está sendo cumprida, né? Faz tempo. Então, assim, eu disse, tá bom, mas eu não entendi, porque o meu celular não tinha nada, a não ser vídeo daqui de Maceió, de Brasília. Só tinha foto da tenda e da igreja, que graças a Deus eu mandei, que serve como prova, né? Mas não tinha foto do local, até porque eu não estive no local. E nisso eu disse, tá. Aí ela, assina aqui. Né? Em seguida eu liguei o celular dela, assina aqui. Aí quando eu olho nota de culpa, eu disse, não, eu não vou assinar uma coisa que eu não fiz. Aí ela disse, você não vai assinar não? Eu disse, não, jamais eu vou assinar algo que eu não fiz. Aí ela disse, mas isso aqui é em tese. Eu disse, mas eu não vou assinar. Aí nisso, ela tinha um rapaz, era funcionário de lá, e disse, se você não assinar, ele assina. Aí eu vi aquilo como um deboche. Aí o que veio na minha mente foi a passagem, Deus dos inocentes, Deus de Daniel. E aí eu disse, dona, me dê esse papel aí, por favor. Ela me deu. Aí eu escrevendo, eu disse, eu sou filha do Deus, que é Deus dos inocentes. A senhora não acreditou? Pois tá bem. Assinei e entreguei para ela. Eu disse, é só isso que eu estou com sono. E nisso eu passava a mão nos olhos, porque realmente eu estava muito cansada. Aí então ela a senhora disse, foi coagida a assinar uma nota de culpa. Essa é a palavra certa. A senhora foi coagida a assinar uma coisa que a senhora não queria assinar. Isso. Aí eu disse, pra onde é que é para ir agora? Aí ela disse, pode ir para outra sala, ali, pode ir, siga aí à esquerda. Ela é muito arrogante, que eu vi, né? A gente percebe. E a senhora teve acesso ao nome da delegada? Eu tenho os papéis com o nome dela, tudo direitinho. Aí que ela me deu a cópia, né? Tá lá constando 3 horas da manhã, do dia 10, tudo na hora que eu tava em frente a ela. E aí eu fui pra sala, onde eu vi outra cena bem desagradável. Muitas senhoras dormindo, já com a sentença, tipo, tá presa, misturado com homens, adolescentes, tudo lá, né? Preso, dormindo, e eu querendo dormir não conseguia, porque a cadeira que eu tava não tinha como encostar. Aí eu vi casais chorando, porque dizia assim, eu vou comprar Tana amanhã, teve e muita não era gente pra que estar aqui. Passou mal também. Tava, olha, foi algo... Então já começou tudo errado. Foram conduzidos sendo enganados, que disseram que ia para fora de Brasília, né? Escoltar para fora de Brasília. Chegando lá, foram custodiados juntos, homens com mulheres, tudo crianças, tudo junto. Quando foi fazer a oitiva, a delegada não quis saber o que aconteceu, disse que não importava o que a senhora tinha falado. Não importava nada. E mandaram coagida a assinar uma um nota papel de culpa que a senhora não queria assinar. Isso, eu disse, não vou assinar, que eu não tenho culpa de nada. Como é que eu vou assinar algo que eu não sou culpada? Ou seja, a gente já vê uma sequência de erros. Após tudo isso, a senhora foi para a audiência de custódia ou não? Com 24 horas? Eu não
Pra não errar, ou foi entre 9 ou 11 dias depois que eu tava na colmeia. Não teve 24 horas, coisa Na nenhuma. colmeia, o quê? Já na prisão? Na prisão. Foi Colmeia, na prisão que a senhora... colmeia, pessoal, pra quem não sabe, é a cadeia das mulheres femininas. Papuda é a dos homens. Então, a colmeia, que eu tanto falo, depois que eu tava lá com 9 a 11 dias, eu não recordo a data, mas tem os papéis que comprovam, foi que teve a audiência de custódia. Não com 24 horas, como a lei manda. Né? Deixa eu ler algumas coisas aqui, ó. Júnior Cerqueira, a política do Brasil está dividida em antes e depois de Bolsonaro. Essa patriota é atrevida. Sou nada. Chamou até a polícia dentro da cadeia. Foi o que isso aí? Tem alguma história, não? Essa patriota é atrevida. Chamou até a polícia dentro da cadeia. Olha aí. Ah, é outra história. Tem história. Bete, uma pergunta aí, ó. Naquela foto que você tirou com o mito, Bolsonaro, fala pra nós o que você falou no ouvido dele. Vou deixar pra falar no final. Então vamos lembrar pra ela perguntar, viu? Fala tudo, desmascara esses ridículos. Aí come, tá dizendo aqui o Rivaldo. Depois desse desgoverno, o Brasil tá uma aberração. Cuida, minha vereadora, Kellyson dizendo. Eita, Ó, Deus. Mário de Palma, eu acho. Mário de Palma. Pensamos que iríamos morrer. Acho que ele devia estar lá. Mário de Palma. É porque Não às vezes sei o nome quem do é. YouTube é outro, né? Onde a raposa tá aqui, ó. Onde tem frango, eu tô junto. Deixa eu ver aqui. Tem gente agora falando alguma coisa. Viu? Aqui, ó. Railda Nunes. Ah, se eu soubesse, Neto. Podcast com pizza. Railda é a... É a que eu chamo de mafiosa. Minha amiga também do QG daqui. Pois é, ó, tem gente falando aqui. Pois é, uma menina de 15 anos foi presa. Tem que respeitar o podcast, viu? Valeu, Kellingson. Rapaz, cada nome aqui que só Jesus, viu? Deus te proteja. A Solidade tá dizendo pra senhora. Deus te proteja. Amém. Adoro uma galinha, Mário falando. Fala, Beth. A Hermínia. Que absurdo foi vivenciado pela senhora. Só Jesus. É ele mesmo. Aline. Vamos lá, vamos dar continuidade. Após toda essa sequência de erros, tal, a senhora assinou o BO. Em quanto tempo após a assinatura da nota de culpa, a senhora foi conduzida para a cadeia feminina? Então, por volta das 3 horas, né? Ela me deu a cópia desse documento. Eu fui pra sala dormir. Tentar dormir, que eu não consegui. E dia 10, eu tô falando dia da terça, dia 10 de janeiro. E aí, por volta de 10h30 da manhã desse dia 10, ou seja, ele passou a madrugada todinha na sala, dorme, mas não dorme. Aí chegou os carros para levar os homens para Papuda e as mulheres para comer. Aí ficou a fila. Nisso eu disse, ainda bem, que agora eu acho que eu vou para algum lugar para dormir. Aí uma que estava perto disse, mas eu quero ir para casa e você quer dormir? Aí eu disse, mas não já disseram que eu tô presa? Então, se eu tô presa sem dever nada a ninguém, eu quero dormir. Né? Uma hora vão ter que me soltar. E o corpo pede descanso. Exatamente. Então a gente fomos levadas, são 14 mulheres no carro, né? 7 de um lado, 7 do outro. Essas que estavam comigo de vários estados, algumas estavam com o psicológico muito abalado, e eu disse, gente, vamos rezar. Aí, né, fazer oração evangélica, católica, vamos lá, Pai Nosso e tal, Ave Maria. E a gente fomos animando uma a outra até chegar no local. E a grande maioria delas com filhos, netos. Isso, muitas senhoras. E quem tinha filho e estava lá com o filho, como foi isso para levarem os filhos? Ah, mas aí é que tá. Essa parte eu não sei como fizeram com as crianças, né? A partir do ginásio, as mães que estavam com... Eu não vi. Agora a parte que já estava só as adultas e senhoras, idosas e tudo. Então fomos levadas para comer, né? Chegando, aí os policiais falou assim, olha, gente, vocês vão para um local onde é mais rigoroso, mas não tenham medo, não. Vocês só obedeçam, porque é um local novo para vocês, ou seja, vocês não são bandidas, né? Claro. Aí algumas ficaram já tensas. Eu digo, calma, minha gente. É ordem de presídio, deve ser nisso que ele tá falando. E realmente era. Aí descemos e tal, aí vai para aquela parte de substituir a roupa. No caso, Triagem, né? Isso, eu tinha 3 toalhas de banho, só porque a cor não era branca, não deixaram, no meu caso. E lá,
para outras já deixaram. Não podia jeans, tinha que ser tudo branco, eu não tinha roupa branca. Então eu tive que tirar a calça que eu tava para poder vestir o fardamento de lá. Lá é como se todo mundo fosse enfermeira, todo mundo de branco. Então assim, mas isso, como eu falei, 90% das pessoas, algumas já deixaram, a policial já deixava. Então assim, é um lugar que, na minha opinião... Alguns bandidos lá tinham privilégio. Isso, é porque assim, na minha opinião, é um local que naquele momento não tinha ordem. Porque era tipo, a policial que quisesse que você entrasse bem, a que não quisesse, parecia isso, né? Aí pelo menos é a impressão que tinha. E aí quando eu entrei, a gente foi pra ala, aí eu, bendito sono, descansar e nada. Daqui a pouco, leva a gente pra ala D, pronto. Que agora chegou onde eu queria, chegou na ala D. Mas removeram a gente 2 vezes, se eu não me engano, naquele mesmo dia. Mas quando vocês chegaram lá para ir para as celas, ficaram só o pessoal que estava na manifestação ou misturou com todo mundo? Não, a gente não fomos misturada com pessoas com crime de verdade. A gente não... já tinha a ala D, ala A e ala B. A que eu fiquei é D, ala D de dado, né? Então eu fiquei com a ala que inclusive estava todas as mulheres que foram condenadas agora. Por quê? Porque foram pegas no local onde houve isso, porém elas estavam se protegendo. Então foi através delas que eu conheci a verdade dos fatos. Até então eu não sabia que loucura era essa de estar levando um monte de gente preso, né? Sabia que tinha tido uma certa, mas quebradeira não. Quebradeira elas me contaram dentro da colmeia. E deixando claro que a gente não apoia aquela quebradeira, invasão, não. O que a gente está questionando aqui é por pessoas terem sido presas sem saber o que elas cometeram. Gente que estava no quartel do Exército e não tinha nada a ver com a quebradeira lá nos Três Poderes, foram presos. Como ela que chegou à tarde, foi para a missa, quando voltou foi presa e não sabe e até agora o que aconteceu. E isso, além do prejuízo psicológico, traz também prejuízo financeiro para a família e tal, porque questão de emprego, né, a senhora? Exatamente. Com a tornozeleira para arrumar um emprego. O pessoal já julga como criminosa, como traficante e várias outras coisas. Dando continuidade, a gente tem pouco tempo, gente. A gente só vai ter mais 26 minutos. Por quê? Ela tá com a tornozeleira eletrônica e tem que ir para casa às 9h30. Às 9h30 a gente vai fazer as considerações finais para ela ir para casa porque está com sanções judiciais. Isso. Então vamos lá. Chegando na colmeia, eu tive contato com as senhoras, elas me contaram o que houve. E eu ficava assustada. Sério que houve isso lá? Sim. Começaram contando, eu estava com a Bíblia na mão, a outra disse eu estava com o texto. E eles me botaram aí, começaram a contar que realmente elas passaram um sufoco para se proteger. Os policiais fingindo que eram amigos, não eram. Entendeu? Tudo isso que já foi exposto, né? E aí eu começo a ver lá dentro muita coisa que entristece o coração de qualquer um, né? Senhoras chorando, acordando de madrugada, aperreada, né? Tipo pesadelo, eu quero ir para casa. E a gente, também eu quero até, antes de falar, agradecer a Renata, do Ceará, a Natália Santos, vocês foram anjo de Deus lá dentro. Thalita, mais conhecida como Panda, carinhosamente como Panda, vocês foram anjo de Deus lá dentro, viu? Eu não tenho dúvida, um dia que vocês verem isso aqui, vocês vão... Agradeço a Deus por ter conhecido a cada um de vocês lá. E vocês foram anjo de Deus lá dentro. Tornando aquele lugar mais leve, mais feliz. E é isso. E o bem sempre vence e não vai ser diferente. A vitória de Deus chegará na nossa vida. Então, o que é que eu quero dizer? E tantas outras, tá? Eu não sei o nome de todas, eu estou falando algumas, mas teve muitas que lá foram anjo de Deus para cuidar daquelas que realmente estavam com o psicológico muito abalado. Dias de terror, presa, isso, chorando, sem remédio. Família em casa, crianças, netos. Aí eu comecei a presenciar pessoas que tomavam remédio controlado e demorou a chegar. Chamava a diretora, uma pessoa também, foi uma pessoa humana, não tenho o que reclamar dela. Fez o possível para conseguir os remédios, mas a senhora falando sobre a diretora, eu entendo o seguinte, a grande maioria dos policiais conseguia identificar ali que estava acontecendo algo errado. Exatamente. E tentavam minimizar o sofrimento de quem estava lá. Isso. Exatamente. Inclusive, ficou assim, era algo muito confuso para todo mundo, para nós, para elas, para as policiais. Por quê? Elas diziam assim,
Até a gente riu uma vez com uma que foi pro advogado, e aí ela escutou a policial dizer pra outra: essas mulheres têm que ir embora, elas estão enlouquecendo a gente. Em qual sentido? As mulheres não sabiam, aqueles lugares não era pra nós. Ela Então, não- assim, ela- a gente não ela- conseguia se adaptar no local que nasceu. E elas estavam enlouquecendo, porque se sentiam mal em ver em vocês naquela situação. Não né? sabia como lidar conosco. Por quê? Porque nós não somos bandidas, né? Aí, então, e aí, o que é que acontece? Muitas senhoras aperradas querendo remédio, e aquele desespero, e chegava uma policial para acalmar, assim, assim. Depois houve a questão psicológica lá dentro, né? Uma nervosa, a outra... Enfim, a gente tentava apaziguar na medida do possível. Mas aí dizia, mas quando que a gente vai sair daqui? Eu disse, olha, a gente tem que ter em mente o seguinte: a gente não somos bandida, nunca entramos nisso. Isso aqui é um deserto. Deixa eu fazer uma pergunta, senhora. Pode fazer. Antes desse episódio, a senhora já foi presa, Não. processada, indiciada? Não, Teve não. alguma ocorrência policial, Não, porte nunca. ilegal de arma, Não. tráfico de drogas? Não mesmo. Porque às vezes tem gente que enxerga quem estava nessa situação de presídio como bandidos, como vagabundos. Sim. E a gente tem que deixar bem claro: 99,9% das pessoas que foram presas não fizeram nada. Inclusive estavam impedindo que as outras pessoas quebrassem. Como tem vídeo de Exatamente. pessoas impedindo, e aquelas pessoas que foi tentar impedir, foi preso. As imagens nunca foram divulgadas. Isso. O ministro, que era o responsável, abriu as portas. A Né? polícia e o exército lá dentro. Mas quem foi preso foi o secretário de segurança e o comandante-geral da Pronto. polícia, que não Pronto. estavam nem lá. Então, a gente tem uma sequência de coisas erradas, imagens que podiam provar se foi invadido e quebrado tudo mesmo ou não, ou se foi facilitado. Cadê as imagens? Não Né? tem. Aí Nossa. vai culpar pessoas como a Beth, que não tem nada que Nada. comprove que ela fez nada. Nada, nem no local tava, né? Nem no local estava. Inclusive, o próprio celular tá lá, com a foto de igreja, de tenda, nada de... Não vai achar vídeo meu no local, porque eu não estive, é simples assim, né? Então, o que é que acontece? Aí eu comecei a presenciar cenas de terror lá dentro mesmo, no sentido psicologicamente falando das mulheres lá. Muitas abaladas. Acordava chorando, eu quero ir para casa. A gente ia lá, saía do nosso quarto, vamos lá conversar com ela, acalmar, entendeu? O remédio, uma lá, policial, o remédio da fulana, tá precisando. Essa minha amiga, que a gente tem, todas são amigas que um dia nós vamos nos encontrar, com fé em Deus, né? Esse dia vai chegar, não tardará, porque Ele é fiel nas suas promessas e santo em tudo que faz. Então, o que é que acontece? Tinha uma delas que tem lúpus e sofreu muito lá também. E nisso a gente ficava, policial, cadê o remédio da fulana? Policial, a outra não tá dormindo. Cadê o remédio da depressão? Então a gente era, calma, que eu vou resolver. Uma tentando Mas acolher a não, outra, não né? foi brinquedo, não, porque chegou um momento que a diretora disse, gente, aqui tem mais de 1.000 mulheres. A gente chegou quase 500, né? Ela quis dizer assim, já tinha 500 lá, as que são condenadas. E chegou, tipo, como se fosse uma surpresa, né? Segundo ela, era surpresa para elas, né? Se bem que já apareceu outras histórias aí sobre colchões que já foi comprado antes. Então a gente não sabe o que de fato, uma hora vai vir à tona É um toda a grande verdade. mistério que ainda está para se revelar, né? Isso. A Regina Vasconcelos está falando aqui, ó. Estou acompanhando a minha amiga de Goiás. Está lá de Goiás acompanhando a Um senhora. abraço, Regis. Aqui o Jobson Rodrigues, podcast top, parabéns. Patriotas de excelência, Estelita, Júnior Meu Braz, primo. respeita a Beto Patriota, viu? Guido Braz também, Meu irmão. o Senhor nos fará justiça. Amém, é isso mesmo. A justiça de Deus tarda, mas não falha. Exatamente. Solidade. Joyce também falando aqui, pessoas inocentes e tal. Kellingson Braz falando aqui, Beth, saiu na mídia que houve morte dentro do galpão da PF devido ao calor e falta de água e comida. Você, enquanto estava neste local, ouviu algum boato dessa cena? Sim, eu ouvi isso aí, houve lá. Houve o boato. Aí eu questionei a pessoa que estava falando. Eu não vi o corpo, mas há muito, pelo menos, boatos que realmente houve, né? Mas eu não vi. Então Agora, não pessoas posso... passando mal, a gente viu muitos, né? Porque muito, tinha muito. vídeos e tal. Isso aí eu cansava de ver o dia todinho, os bombeiros descendo, pegando na maca, enfim. Genésio Torquato, boa noite, monge.
não esqueça de perguntar o que ela falou no ouvido do Mito. Isso aí a gente vai ter que Janete. dizer. Então vamos lá. E aí eu vi tudo isso acontecendo. Aí tem o bendito banho de sol. A comida. Gente, eu vou dizer uma coisa a vocês. A comida dali, não, nem as condenadas merecem. Por aí vocês tiram. Nem elas. Porque pagar por um crime não tem a ver pagar com comida ruim. Não. Então, assim, a comida horrível. Eu vi pessoas que abriu a quentinha, tinha vidro dentro. Como a gente tava sem celular. Só policiais que estavam, mas ela não quis tirar foto. Eu vi isso. Eu disse, por que não tirar foto? Não, disfarçou, todo mundo cobrando e elas não tiraram a foto. Mas Chegou tinha a vir vidro. comida com vidro dentro. para vocês. Isso. Lavas, elas tiraram foto e aí foi uma denúncia que até o senador Magno Malta depois chegou lá. Então, enfim, que ele sempre foi visitar a gente e tal. Então, o que é que acontece? Existiu isso sim. Comida azeda, estragada. E assim, para comer, eu perdi 10 quilos, né? Quando eu voltei, eu perdi 10 quilos. Cheguei um pouco amarela, porque lá você não vê o sol, né? O banho de sol, mas 2 horas de... Enfim, por quê? Porque... E olha que eu fazia o máximo para comer, aquele arrozinho e tal, o café, a janta deles lá, o café da manhã, um todinho. Então, Se alimentava para mais não de morrer, todinho, né? para não morrer, porque eu dizia assim... Quando Deus quiser, a gente vai para casa. Quando as meninas ficavam, mas eu digo, a nossa vida está na mão de Cristo. Vocês têm que entender que nós somos do exército de Cristo. Então a gente tem que confiar em Jesus Cristo. Quem é o homem na fila do pão diante de Deus? Ninguém. Então, assim, eu sempre coloquei Deus à frente e sempre coloco na minha vida. Não adianta que só vão me calar de eu falar de Deus quando eu estiver no colo dele. Fora disso. Então, o que é que acontece? Houve isso. Outra cena que aqui dali cortou meu coração, que eu tive que contar até 10, né, pra não... A gente tinha uma kitnet lá, vamos dizer assim, kitnet não, Uma dispensa. isso, vendendo lanche, que era a única coisa que a gente se Uma alimentava. cantina. Isso, uma cantina, o nome fugiu, mas agora voltou. Então, uma cantina. E a gente comprava ou mini pizza, ou paçoca, que era o nosso lanche, o nosso doce lá. E aí... A gente já estava com quase 1 mês e meio que estava lá. Pelo menos eu saí com 2 meses. Teve pessoas que saíram com 7. Com quase 1 mês e meio, podendo comprar e comer e levando algumas parcelas, poderia. Sempre. Aí depois mudou de turno, chegou 2 lá. Eu não sei o nome, mas a fisionomia eu não esqueci. E tomou as senhorinhas na minha frente, a fila, né? Saindo do banho de sol, você vai na fila para ir voltar para a Duas o quê? Duas detentas ou duas Duas policiais? policiais, mudou de turno. E 2 policiais muito malvadas, né? Vale lembrar, muito malvadas. As senhorinhas compraram os seus lanches para levar para comer na cela. E elas obrigou. Joga tudo aqui no chão, não pode levar nada gritando. Eu olhei para elas, eu digo, como é que a pessoa trata o ser humano desse jeito? E, enfim... E elas sabendo do que tinha acontecido, Sabendo que nós não somos bandidos, sabendo de tudo. No mínimo era anti-horário, né? Era esquerda. Então assim, aquela cena ali partiu meu coração de verdade, porque elas entraram chorando, com fome, porque essas duas quis dar a dona do pedaço, né? Como se uma farda pudesse deixar ela melhor do que nós lá. Porque ela sabia que nós não somos o que acusaram, né? Então, assim, eu digo... Aí entrei, conversei com as senhoras lá chorando, aperreada. Porque ela fez isso? Eu digo, olha, se acalme, amanhã a gente compra mais e vocês... Que era assim, a partilha, né? Então, houve muita coisa que, assim, para me contar tudo, teria que ser uns 3 podcasts. Mas eu tô tentando resumir, né? Para não... Por causa do horário, né? A gente tá aqui a 15 minutos do final e eu tô na dúvida se eu faço o quadro Pé na Porta ou Minhas Continências ou se a gente continua a história. Porque a história ainda tem mais coisas para contar e tem a volta, né? A volta da Beth, né? Da colmeia. Por motivos, por causa do tempo e por ela estar com sanções judiciais, não pode passar das 10 horas da noite aqui, tá com a tornozeleira, a gente não vai ter o quadro, excepcionalmente hoje. Não vai ter o quadro Pé na Porta ou Minhas Continências para a senhora concluir. E no final eu vou botar a câmera para a senhora mostrar a tornozeleira eletrônica aí, sim. no pé agora. Eu vou até baixar ela aqui. Bota na principal aí, bota na principal. Baixar o quê? Vou baixar para mostrar o seu pé aí. Tá Tira aqui. O pé aí para ver, se dá para ver. Dá para ver aí? Veja aí. Tá dando para ver aí, pessoal? Comentem aí no
E vale no lembrar, chat. pessoal, que eu ando de bermuda para tudo quanto é canto. Além Eu do... tenho vergonha quando o meu cabelo está feio. Isso aqui eu tenho orgulho. Por mim eu andava com uma em cada braço. Porque eu sei porque eu estou usando. Porque eu fui defender Deus, pátria, família e liberdade e vidas. Vidas. Então, assim, eu não tenho vergonha de andar com ela. Eu ando de bermuda para shopping, para centro. Quem me conhece sabe. Quando você me vê por aí, você vai saber. Então, assim, a minha consciência é limpa. Não vou ter vergonha de lutar por aquilo que é certo nunca. Isso eu herdei dos meus pais, que ensinou a fé cristã, que diz que o que é certo, o que é errado. Então, ninguém vai me calar quanto a isso. E eu só temo a Deus Todo-Poderoso. Meu amigo Mauro, lembra? Só temo a Deus Todo-Poderoso. O resto a gente encara, né? É verdade. Quem Isso tem aí Deus a tem senhora está tudo. dando um grande exemplo, um exemplo gigantesco para quem fica em cima do muro. Porque em Exatamente. cima do muro é do diabo. Se você tá ali sabendo que é errado e não defende o certo, você tá ajudando a quem tá errado. Se você tá vendo uma pessoa estuprar uma criança e você não faz nada, você tá ajudando quem? Tá ajudando o estuprador. A mesma coisa se você tem um posicionamento político e não o manifesta por medo, você está ajudando o outro lado. Aí você vê uma mulher dessa que já sofreu várias sanções, foi presa, além da prisão domiciliar, tá com monitoramento de tornozeleira e ainda bota a cara aqui e diz que não se arrepende de ter feito nada porque estava fazendo certo. Então, você que está em cima do muro, você está ajudando o diabo. Em cima do muro é do diabo. Exatamente. Fiz e faria tudo de novo. Pelas causas que eu acabei, pela bandeira que eu acabei de falar. Exatamente. Então, o que é que acontece? Vivia, que nem eu falei, não dá tempo de contar tudo, mas estou, né, fazendo um resumo. E aí, o dia chegou, né? Depois de 2 meses, saí, aí vai por cima, coloca isso aqui, que é a tornozeleira. E ao voltar, né, minha família é muito aperreada, eu não sabia. Porque até então, quando eu mandei recado, eu disse que só tava. O que tava ruim lá, eu disse, o que tá ruim, eu tenho um Deus comigo. O que tá ruim, pra mim, não tem café, que eu gosto muito de café. Rapaz, cadê? Vai buscar um Né, cafezinho. café. Vai buscar um cafezinho. Aqui é água, viu, minha gente? Mas, Café, um então, cafezinho. assim, eu gosto muito de café, desde o meu pai também, isso, né? E a questão de galinha, que só era uma vez por semana. Eu digo, eita, eu sou fã de galinha, mas tudo bem. Mas aí eu não sabia que a minha família estava tão angustiada por conta de informações que estavam vindo de lá para cá, né? E quando inclusive eu quero agradecer a advogada, para mim não esquecer, a doutora Luciana Priante, né? Que foi quem fez o intermédio lá. Também a advogada, agradeço a Deus pela senhora também, a advogada Maria do Carmo, de São Paulo, que estava comigo no CIMI. Deus abençoe a senhora, Deus abençoe a dona Luciana, abençoe a sua família. E muito obrigado. Muito obrigada pelo apoio, pela ajuda. Então, o que é que acontece? Vim embora e ao chegar em casa, surpresa. Um mistério que aconteceu comigo, né? Só comigo em Maceió. Foram presos em Maceió. De Maceió, só eu que sou maceioense, nasci aqui. Tem uma menina, são 3 mulheres de Alagoas. Eu, maceioense, uma do Pilar, uma de Arapiraca. No total de Maceió, foram quantos presos? 13. Há quem diga que um é do interior, é de outro local, mas enfim, a conta certa é que são 13, né? Na verdade. Pelo menos é o que dizem, né? Diz 12, diz que é 13, só sei que foram 3 mulheres. Uma maceioense, que é essa que vos fala, e uma do Pilar e uma de Arapiraca. Então, o que é que acontece? Quando eu volto dessa aventura, né? Em Deus é aventura, né? O que é que acontece? Eu descubro que a minha agenda está fechada. Eu digo, como assim? E aí é uma outra história para um outro, né? E aí eu começo a desconfiar os advogados. A agenda fechada que a senhora está falando. Deixaram a minha agenda fechada. A agenda fechada não sair de casa nenhum dia. É em relação à tornozeleira eletrônica, é a prisão domiciliar, no caso. Isso. Quando ela cita agenda fechada, ela está dizendo que estava em prisão domiciliar. Não podia sair de casa. Lembrando a você também que tem um QR Code do Pix aí e tem um QR Code da Rifa Solidária. Você que quer participar da Rifa Solidária, todo o rendimento da rifa vai para o Rio Grande do Sul. A gente está fazendo essa rifa em prol do Rio Grande do Sul
para ajudar o pessoal lá. De vez em quando vai aparecer um QR Codezinho aí, você... Parabéns pela atitude, que é isso aí. O isso aí, Brasil a gente tem que unido. se ajudar, né? O brasileiro, ele tem a força que vem do céu mesmo. Até porque, pensando, aquela música que eu cantava toda
Vê se vai reconhecer o... Já foi, tá valendo. Vamos lá, calma, calma, calma. Voltar, vamos voltar. Rapaz, ó, bicho, no final, o melhor parte. Parou de ir. Vamos lá, vamos ver aqui agora, viu? Vá falando aí, que acho que já voltou. Já? Pronto. Estou fazendo agradecimento à pastora e o seu esposo que me acolheram na noite do dia 10 de março. Na noite do dia 10 de março, onde eu dormi, fui bem recebida, né? Ainda comi um frangozinho que estava com um tempinho que eu não comia, tomei um café que estava com 60 dias que não tomava, então Deus abençoe a senhora e o seu esposo, a pastora, não lembro o nome da senhora, mas é de Brasília que me acolheu. Porque eu só vim embora no outro dia, né? Só tinha um avião para outro dia. Então, é isso. Agora temos um monte de pergunta aqui para a senhora responder rápido. Disseram que perguntaram à senhora, a vocês quando chegaram lá, se vocês eram de direita ou esquerda no presídio. Sim, sim. As presidiárias ou... É o que eu te falei, é tanto assunto que tinha que ser outro. Mas isso, perguntaram, na hora que eles mandaram trocar a roupa, já dentro da colmeia, me chamou no canto e perguntou, você é de... Porque tinha infiltrada, essa que é a verdade, no meio da gente. Sim, tinha. Não deu tempo de eu contar essa parte. Então as próprias, as que foram presas com vocês, perguntaram se era de direita ou de esquerda? Um policial de lá me chamou à parte e várias outras chamou várias e perguntava, você é de direita ou esquerda? Eu disse, oxe, tô então, correndo. caracterizando tô correndo de esquerda. Que eles queriam pegar quem fosse infiltrado para aliviar e tirar de lá. Ou pelo menos para saber, para afastar, né? Mas não E outra funcionou, coisa, antes que acabe o tempo, tem gente aqui dizendo, eu sei o que ela disse a Bolsonaro. Mas eu quero que ela diga a todo mundo. Vai poder dizer ou não vai poder dizer? Vou poder dizer sim.
Vai dizer que hora agora, não foi? A senhora já tá 9h31, o povo tá tudo Não, doido, nós já aperreado, tem. perguntando se a senhora vai... A viatura não vai bater aqui, Não, não. eu moro muito perto dele, minha gente. Eu moro a dar Ó, 10 o café, já tomou Eu já. já tomei. Ficou nervosa na hora que faltou o... café aqui. que Agora, falta- do jeito que eu gosto de café, isso aqui é só pro Ó, começo. guerreira, Deus te abençoe. O que ela falou, tem que ter a parte 2. Faz outra parte, monge. Isso. Tem um monte de gente falando aqui, sim. Agora, pra dar continuidade, tem 8 minutos, né? Então, até 9h40. Não esqueça de falar o que disse a Bolsonaro. Sim. Fale sobre suas considerações finais, o sofrimento que a senhora teve após isso. A gente já entendeu, a senhora é provida, contra as Isso. drogas, contra a Isso, legalização com das drogas. certeza. Com Então vamos certeza. lá. 8 minutos para Beto Patriota e lembrando dela dizer o que disse a Bolsonaro, que o povo tá tudo doido aqui. Calma, minha gente, eu vou dizer, mas enfim. Então, é isso, né? Eu parei no agradecimento da advogada, né? Na hora do áudio caiu. E o que mais? E a questão do retorno, dos 103 dias que eu fiquei, né? 60 dias preso na cadeia, 103 dias preso em casa, casa e até hoje por com a um tornozeleira erro, eletrônica. por um erro da minha, né? Porque só eu dos 13 de Alagoas que ficou com essa tornozeleira. É um mistério que eu... A senhora acha que foi algo intencional? Sim. Algo Né? intencional justamente com a senhora? Justamente para querer me prejudicar em algo que eu nem sabia que poderia, né? Será Mas, que alguém enfim. achava que a senhora podia ter uma pretensão política e por isso quis lhe Rapaz, dar uma pena maior? É para falar aqui, é para falar a verdade. A senhora acha isso sim ou não? na minha opinião, sim. Sim, então pode ter acontecido Pronto, isso. exatamente. Então é isso, né? Passei por isso, mais um deserto e com fé em Deus a gente vence tudo. Tá A sem importância, a importância. Você se apagou aí Tá a luz? assim, Não? a importância dos pais ensinar os filhos a fé, né? Porque é com fé que a gente vence, então foi com ela que eu me sustentei nela, na fé que meus pais ensinou, que com Deus a gente vence tudo. Então, assim, teve os prejuízos financeiros? Sim, sempre tem, né? Porque passar 2 meses sem trabalhar, é lógico que vai acontecer. Prejuízos morais. Mas graças a Deus, psicologicamente, eu vou falar por mim, porque eu vi pessoas lá que até hoje tem pessoas em tratamento sério, seríssimo, com questão psicológica. Mas eu tô falando por mim, porque eu não vou mentir aqui para dizer que... Não, mas foi a graça de Deus e a fé nele que me sustentou. Graças a Deus. E é com ele que a gente vence tudo. E é com ele que eu vou vencer todos os obstáculos na minha vida. E é com essa fé que eu vou me reunir com elas, logo mais, com fé em Deus. Tudo isso no Brasil vai passar, porque, como eu já disse, o Brasil pertence a nosso Senhor Jesus Cristo. Não é a homens que se vestem numa capa, que acha que é o dono do país. Não são. O dono do país o país já tem dono. É Jesus Cristo, não adianta, né? Consagrada a sua mãe, Maria Santíssima, e nossa mãe. E é isso. E eu quero agradecer a você né, o convite, né, a abertura dessa. Vamos marcar para outro, sim, num determinado momento que der certo, a gente... E o que eu falei no ouvido do Bolsonaro? Agora, tchan. O que a Beth Patriota falou no ouvido do Bolsonaro? Bom, eu fui, né, ao encontro dele lá, e ao chegar lá, ele fez um discurso, né, como sempre e tal, e depois aquela fila para a bendita foto. E eu fui, ele é uma pessoa comum, como todo político tem que ser. Político não é Deus, político não é estrela, político é um funcionário do povo. Você que está aí do outro lado. Político não é estrela, político não é Deus. Não trate eles, que eles não são. Eles são funcionário nosso. Pagamos o imposto deles, o salário deles, o luxo deles. Então, assim, eles são nossos. Muito menos porque eu estava lá e não tinha como saber. Aí quando
Baixou. Diga no Tem uma microfone. foto. Esse emoji. Na comédia. Tá, tem que vir de novo, é o jeito, viu? Mas é muita coisa, porque já pensei em anotar os né? Mas... Acho que não. Vamos ficar sem Sério? saber. Tá, ainda tá. Tá, diga, vá. É o seguinte. Uma rua por trás ali. Aí no final dela. Foi. Foi? Tá. Vamos ver se voltou. Vamos lá, a senhora foi no ouvido do presidente e disse: Bolsonaro. Eu sou uma do 8 de janeiro, passei 2 meses na colmeia. Aí ele olhou pra mim com os olhos muito assustados, os olhos azuis que ele tem, e disse assim: que covardia fizeram com vocês, que covardia. E aí, eu disse: mas Deus é o Senhor dessa nação e tudo isso vai passar, porque quem como Deus? Ninguém. E aí ele falou outra coisa que tem uma foto que eu abro o sorriso, que eu não lembro o que foi, e depois um puxou ele pro lado, mas enfim, é uma pessoa comum, pessoa simples, um verdadeiro. Então a senhora não tem Bolsonaro como salvador da pátria, nem como um Deus, como posicionista. Vocês acham que Bolsonaro é Deus? Não, eu tenho admiração por ele, porque sem ele a gente não já estava dormindo em berço esplêndido, né? Então, não tinha acordado. Não tinha acordado. Então eu tenho essa admiração por ele, mas ele não é Deus, o Salvador da pátria é Jesus Cristo. Ele é um homem que merece todo o respeito dos homens de bem e mulheres de bem. Por quê? Porque lutou sempre e luta até hoje pela família. Então, as considerações finais para a senhora não sofrer mais uma sanção judicial, já é 9h40, a senhora vai correr para casa, olhe para essa câmera aqui, faça seus agradecimentos, sua despedida, suas propostas políticas, anseios de pré-candidata, para ninguém depois estar fazendo campanha antecipada. Com vocês, Beto Patriota, esse exemplo de mulher para o povo brasileiro. Bom, agradeço a todos vocês que ficaram até agora, né? Agradeço àqueles que vão assistir posteriormente. Agradeço a você mais uma vez pelo convite. E essa missão que eu estou, né, como pré-candidata a vereadora, é para dar continuidade ao que eu fui fazer lá. Com mais garra, com mais força. Lutar a favor da vida, Deus, pátria, família e liberdade. O que for... Tudo que for contra a família vai encontrar uma barreira com fé em Deus lá dentro da Câmara Municipal de Maceió. Com fé em Deus. Então é isso. Projetos tenho também, mas vou deixar para falar, né? Porque para não falar o que não é, na campanha. Então, assim, a Beto Patriota, o que tem a dizer a vocês é o seguinte: ela anda com a verdade, que a verdade é Cristo, e ela anda com ele. Ela está com ele e não abre para o que der e vier, porque com ele sou mais que vencedora. Então,
Quem como Deus? Ninguém. Né? Quem tem fé tem tudo. Quem tem Deus tem tudo. Quem não tem Deus acha até o que tem, até o que acha que tem não vale nada. Então é isso. Vamos em frente. Deus acima de tudo, a família também, e vamos lá lutar. E você, cristão, evangélicos e católicos, se unam a favor da vida e da família, porque chega de cristão frouxo, chega de cristão covarde, né? No QG era para estar cheio e não tinha. Agora a gente vê vários vestindo uma roupa amarela, querendo dizer que a bandeira dele é pátria, família e liberdade. Onde você estava nos 60 dias do QG? Você estava onde? Que agora você veste a camisa, faz um vídeo e diz eu sou isso. E é verdade. Ou você quer enganar alguém com esse papinho? Porque, né? É fácil de enganar o povo? Não mais, que o povo está esperto. Que essa história de que eu sou patriota porque eu visto um amarelo. Não. Pague o preço para defender a família, pague o preço para defender a vida. Porque de hipocrisia a gente está cheio. Muito obrigada a todos, viu? Muito obrigado novamente. E é isso. Nós que agradecemos aqui a senhora por ter se disponibilizado, colocado a cara, que muita gente que não passou por um texto que a senhora passou, não bota a cara, tem medo. Agradecemos a todos vocês que acompanharam a live até aqui. Nos comprometemos de em outro momento trazer novamente a Beto Patriota, porque a gente ficou muito corrido por causa do horário, mas vamos fazer num horário mais cedo na próxima, para poder a gente pegar aí 2, 3 horas de live, que eu acho que vai dar muito bem. Não fez o quadro Pé na Porta das Minhas Continências, não fez o quadro Na Mira do Monge, mas com esse pequeno pedaço que a senhora contou, já mostrou quão guerreira é e que luta por uma causa justa e quanta injustiça sofreu nesses últimos meses. E não percam a fé, não percam a fé, porque assim como eu disse lá e digo em toda a minha vida, quem me conhece sabe, eu recebo Cristo na Eucaristia ressuscitado, João 6, o pão vivo que desceu do céu. Eu recebo ele de segunda a sexta na missa, já que sábado e domingo eu não posso sair de casa. Então, se eu recebo Jesus Cristo ressuscitado na Santa Eucaristia, eu vou temer a homens? De forma alguma. De forma alguma. Então vamos ver aqui os últimos comentários. Assistindo desde o primeiro minuto, Aline. Liana falando, Deus abençoe, monge, amém, todos nós. Esther, nossa vereadora. Amém. Nossa Elisa, a Liana falando. Esther Braz, Beto Patriota, vereadora. Um monte de coração aqui. Renilson, muito obrigado a todos envolvidos pela transmissão do podcast. Pessoal, a gente teve esses problemas técnicos, mas já agradecemos a vocês, agradecemos a Beto Patriota e dizemos que com fé na missão e Deus no comando sempre, continuaremos e evoluiremos e melhoraremos nossos equipamentos. Não sei se foi problema do nosso equipamento ou se foi algum problema do YouTube ou denúncia ou alguma coisa aí, mas vamos pra cima. Até mais aí, agradecemos a audiência, faremos o corte, se inscreve aí no canal Na Mira do Monge, ativa o sininho, participa da rifa solidária e vamos embora. Coloca aí nossos patrocinadores na tela. Dona Neide Comedoria. Vamos embora, Dona Neide, sempre presente aqui com o podcast Na Mira do Monge. De antes, agora e depois, na Avenida José Magalhães. Vamos embora, a melhor comedoria da parte alta de Maceió, do Brasil e do mundo. Também a R2 Telecom e ao senhor Comilão. Uma delícia a pizza, hein? Boa não, mel. É mel. Pode mais esperar. Vamos lá. Senhores, iremos voltar aqui para esclarecer algumas dúvidas ainda, porém, irei me despedir aqui da Beto Patriota, pois ela tem que ir para casa urgente devido às sanções judiciárias, da tornozeleira, e muito problema ainda aqui para a dona Beto Patriota resolver e a sua pré-candidatura. Vamos embora. E daqui a alguns minutos volto aqui para a live. Deixa nossos patrocinadores aí na tela e já a gente tá de volta.
abraço, dê abraço, dê cheiro. Essa minha filha tem que quebrar essa dívida, mas é um jeito, né? Mas é assim mesmo. Olha, a senhora estava querendo comer. Eu imaginei que seja, eu não vi nada na minha vida. Cadê? Corta pra mim aí, Júnior. Vou aqui, vou mexer na câmera pra voltar pra vocês aqui. Vou me botar no meio. Dá um zoom. Eita, meu Deus. Tô mexendo aqui ao vivo, viu, jovens? Calma aí, tá bom? Tá certo agora? Senhores, felizmente vocês viram aí a correria, a questão também dos horários que ela tem que cumprir. Saiu daqui rapidão, foi acompanhar ela até lá fora de casa, situação complexa, né? Essas sanções aí do judiciário contra ela, de horário, para arrumar emprego, ficou 100 e poucos dias presa em casa, 60 dias presa na cadeia. Então, se vocês tá sem som ou tá funcionando? Tá funcionando normal? Que às vezes você que tá achando que tá sem som é porque você, quando parou a live, você não atualizou. Você pode ou sair ou então puxar o pontinho vermelho até o final que volta. Aqui, ó, Esther, parte 2, monge. Cuida para marcar a parte 2. Tem gente dizendo aqui. Já que vocês querem a parte 2, a gente vai fazer a parte 2. E a gente deu uma acelerada grande, porque a gente tinha mais dois quadros aqui, que é o Pé na Porta, Minhas Continências, e o Na Mira do Monge, que a gente ainda ia fazer, porém, devido ao horário da sanção lá da tornozeleira eletrônica, tem que estar em casa às 10 horas. A sorte é que ela mora próximo aqui e vai conseguir chegar a tempo para não ter problema para ela, que eu acho que já causaram muitos problemas a ela, sem ela merecer. Aqui a Joyce Macedo dizendo, guerreira. Pessoal, aproveitar aqui, eu estou fazendo uma rifa solidária, que o lucro será destinado ao pessoal vítima lá daquela catástrofe no Rio Grande do Sul. Vai aparecer aqui em cima o QR Code, mas se você não conseguir ler porque você está vendo pelo celular, você pode fazer o seguinte, você vai no meu Instagram, @neto.monge, e lá na bio tem um link da rifa, ou na bio do Na Mira do Monge. Essa rifa é de um celular iPhone 15 Pro Max de 256 GB ou R$6.000, você que escolhe. Além de 10 prêmios em dinheiro, cada cota premiada é R$100. E ainda temos um prêmio de R$300 para o maior comprador de cotas, ou seja, você vai concorrer a R$6.000 ou um iPhone 15 Pro Max, a mais 11 prêmios em dinheiro e vai estar ajudando ao pessoal lá do Rio Grande do Sul. Essa rifa foi feita antes para mim, ia ser para mim mesmo, ia fazer uma rifa para levantar o dinheiro para equipamento aqui, fazer alguma coisa, porém, devido àquela tragédia, a gente vai reverter, eu junto com meus patrocinadores, iremos reverter essa renda da rifa para as vítimas da enchente no Rio Grande do Sul. Então, quem puder ajudar aí com uma rifa é 20 centavos. Você pode comprar R$10, R$20, R$100, R$200. Se você comprar R$300 de rifa, é capaz de você ganhar os R$300 do maior comprador e fica no zero, empata, e você vai estar ajudando aí aos
desabrigados lá da enchente. Então, mais uma ação aqui nossos patrocinadores para a rifa. Aqui, ó. Aqui é o Sargento Rosendo Guerreiro. Aqui é o nosso amigo Ivanildo Almeida, homem de bem, que estará conosco aqui no próximo sábado. Sargento Rosendo, ele que é um cara que é muito importante dentro da corporação da Polícia Militar do Estado de Alagoas, porque foi um dos idealizadores, ou o idealizador do projeto do QO, que aumentou o quadro de promoções, e por isso foi muita promoção para todo mundo. Aos guerreiros do 8 de janeiro, meu total respeito. Muitos presos injustamente. Deus fará justiça. Amém, meu irmão. Show aí, parabéns pelo posicionamento. E sábado estaremos juntos. Railda, obrigada, Neto, por atender o meu pedido. O povo precisava conhecer a história da Beth no 8 de janeiro. Realmente, uma mulher guerreira, batalhadora, sofredora. Agradeço a vocês. Não esqueçam de participar aí da rifa beneficente. Se alguém quiser fazer um pix para mim também, para ajudar nos equipamentos aqui do podcast, está na tela. Boa noite para vocês aí. Deus no comando e fé na missão. Boa noite, tamo junto. Espero vocês sábado às 20 horas com o Sargento Rosendo. Cuida. Bota uma música aí, menino. Corta pra tela do nosso podcast e vamos embora.